Meio-dia, 42 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com destaque internacional. Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Afinal, entramos agora no início da quarta semana do conflito. Irã e Israel trocaram ataques durante a noite. Vamos falar sobre esse assunto, o que podemos esperar com relação ao futuro dessa guerra, com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, nosso parceiro aqui também, Vitélio Brustolin. Vitélio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos lá, Vitélio, e aqui destaco também manifestação recente do ministro da Defesa de Israel, que prometeu que vai intensificar os ataques com os Estados Unidos contra o Irã. Há uma discussão desde o início desse conflito que ganha força lá nos Estados Unidos se Donald Trump vai enviar tropas para o conflito no Oriente Médio. O que isso representaria para a escalada da guerra, Vitélio? E se você vê, de fato, essa possibilidade ganhando fôlego? Carol, os Estados Unidos estão enviando duas embarcações anfíbias, dois grupos de assalto anfíbios para o Estreito de Hormuz, o USS Boxer e o USS Tripoli. Juntos eles têm um contingente de 5.000 fuzileiros navais. São em grupos de ataques com drones, com F-35, com todo o equipamento necessário, infantaria mecanizada, todo o equipamento necessário para ocupar pequenas áreas. Na verdade, esses grupos eles precedem uma incursão terrestre maior, o que não é esperado para o Irã. Nós há tempos estamos dizendo que o Irã é um país difícil de ser invadido, que os Estados Unidos não têm contingente militar na região para uma invasão. São cerca de 50.000 soldados hoje, são 2 porta-aviões, numa comparação com a invasão ao Iraque, por exemplo, em 2003 eram 5 porta-aviões, um contingente muito maior de tropas. O Irã é montanhoso, tem 92 milhões de pessoas, e por mais que a Força Aérea e a Marinha tenham sido fortemente alvejadas, a infantaria do Irã está praticamente intacta, com 610.000 soldados e 350.000 reservistas, Carol. Então, além de tudo isso, Trump prometeu em campanha que não entraria em guerras longas e que não tentaria fazer mudança de regime por ocupação. Isso, inclusive, está nos documentos oficiais dos Estados Unidos, na Estratégia Nacional de Defesa, publicada em janeiro, na Estratégia de Segurança Nacional, publicada em dezembro. Então, não é esperado uma incursão em grande escala, mas esses grupos de ataque estão sendo enviados para a região porque, se houver uma retirada ou se os Estados Unidos enfraquecerem os seus ataques contra o Irã, pode ser necessário que eles atuem na reabertura do Estreito de Hormuz. O Trump tem dito que pode se retirar e deixar essa reabertura para aliados, mas os aliados sem tropas dos Estados Unidos ficariam muito enfraquecidos para promover essa abertura via força, Carol. O olhar que temos para esse conflito é o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, professor. Os Estados Unidos já estão pagando um preço por conta do bloqueio no Estreito de Hormuz, e aí a gente está falando de pagar um preço literalmente alta do preço dos combustíveis, da gasolina para os americanos. O quanto que isso pressiona Donald Trump para uma solução para o conflito? Lembrando que quando a guerra teve início, Trump falava de uma duração entre 4 e 5 semanas. Pois é, Carol, o que acontece? Esses países do Golfo fizeram promessas de altíssimos investimentos nos Estados Unidos. A Arábia Saudita, por exemplo, prometeu 600 bilhões de dólares, podendo chegar a 1 trilhão. Os Emirados Árabes Unidos prometeram 1,4 trilhão de dólares em 10 anos. O Catar prometeu 1,2 trilhão numa negociação econômica total com os Estados Unidos. Agora, o acordo sempre foi uma troca. A segurança dos Estados Unidos, o acesso a tecnologias como inteligência artificial, no caso da Arábia Saudita, energia nuclear para usos civis. Mas se os Estados Unidos simplesmente se retirarem da região e deixarem a segurança por conta desses países, esses acordos perdem a eficácia. Eles foram feitos no segundo mandato do Trump. Foi a primeira viagem internacional do Trump, quando ele visitou essa região e voltou celebrando acordos históricos, segundo ele, com mais de 3 trilhões em valor em 10 anos. Então, se os Estados Unidos simplesmente se retirarem agora, dizendo que venceram a guerra porque venceram militarmente, mas deixarem uma situação
em que o Irã ataca seus vizinhos, o Estreito de Hormuz está fechado, e não há segurança dos Estados Unidos, por que esses países cumpririam suas partes no acordo de investir nos Estados Unidos? Não haveria razão para isso. Então, mesmo que haja uma retirada dos Estados Unidos da região em algum momento nas próximas semanas, como o Trump prometeu, Carol, e você lembrou, alguma presença militar dos Estados Unidos e o enforcement para reabrir o Estreito de Hormuz precisa ser providenciado, caso contrário, os Estados Unidos perderão completamente o respeito na região, Carol. Professor Vitélio Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard nessa conversa aqui conosco. Vitélio, mais uma vez, obrigada. Até uma próxima. Obrigado, até logo.